Homens que não ficam com conversinha fiada com coleguinha no direct. Homens que não dão carona para colega de trabalho. E por aí vai, são rudimentos que não são um favor que nós estamos fazendo para as nossas esposas, são os nossos deveres, e nós sentimos prazer e o privilégio de cumpri-los e bem cumpri-los, porque tudo isso é zelo por aquilo que amamos, pela nossa família. Então eu queria falar primeiro de alguns deveres dos homens, alguns deveres das mulheres depois, e finalizar com deveres que são de ambos. E veja, isso aqui não é uma aula, eu não tenho a pretensão de falar sobre todos os deveres. Eu queria citar alguns que às vezes são ou menosprezados ou esquecidos por nós. Quem está comigo, se prepare para anotar. Você pode tomar nota, principalmente se o dever falar com o seu coração e você tiver algum insight para melhorar ou aprimorar o seu casamento. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre os 3 P's, que são as funções, os papéis, os deveres do homem bíblico, que são os famosos prover, proteger e presidir. Diga comigo: prover, proteger e presidir. O homem tem o dever de ser o provedor da sua casa. Isso não é somente bíblico, como nós temos 2 milênios de aplicação prática das Escrituras, e é muito claro que a forma correta e mais sábia de um casamento dar certo é quando você tem um homem que se caracteriza pela função de provedor e sabe muito bem o que isso significa. Alguns homens às vezes perguntam para o pastor Josué, eu acho engraçado eles perguntando assim: poxa, minha esposa acabou de arranjar um emprego, ela está ganhando mais do que eu. O que eu faço? O que eu faço? Eu fujo para o deserto, eu me escondo, eu encontro um buraco e enfio a minha cabeça, ela pede demissão. Mas veja, eu descobri ao longo desses anos que a essência do provedor se caracteriza muito mais no momento da escassez do que na hora da abundância. Porque se você ganha 10 mil, sua esposa ganha 20 mil, que bom, é bênção, não está faltando nada. Agora, se alguém precisa ficar sem roupa nova, eu vou ficar, não minha esposa, não meus filhinhos, primeiro eles, depois eu. Se começa a chover, ou como terça-feira, São Paulo fez 7 graus, e a gente só tem um casaco, eu tiro o meu casaco e cubro a minha esposa, porque eu sou o provedor, eu passo frio, ela não. O provedor aparece na hora do desafio, o provedor aparece na hora do sacrifício. Eu acho engraçado porque nós vivemos num tempo de estereótipos, né? Nós temos o homem desconstruído, o homem frufru, o homem meio afeminado, e nós temos, por outro lado, aquela figura do homem musculoso. Você precisa ter uma barba de lenhador, senão você não é homem. Você precisa ter 53 de braço, porque senão você não é homem. E sabe, eu até quero que você fique forte, eu quero que você cuide da sua saúde, eu quero que você fique bonito para sua esposa, mas não é isso que caracteriza um homem bíblico. O principal atributo de um homem semelhante a Jesus é a capacidade de sacrificar na hora que sua família precisa de você e da sua provisão. O sacrifício é a característica do homem bíblico que nos faz semelhantes a Jesus, e nós precisamos de homens assim. Uma vez um jovem lá na igreja disse assim: Rafa, eu preciso casar, eu estou apaixonado, eu estou adiantando as coisas porque eu quero casar com minha esposa, eu já acertei tudo, eu não tenho muito dinheiro, mas vejo, já acertei com meu sogro, ele vai nos emprestar o apartamento dele, e todos os meses ele vai depositar na minha conta R$1.500 para eu fazer a feira, e ele também disse que vai pagar as concessionárias de água e luz. Agora, o resto é comigo, eu vou pagar o resto todo, ele só vai pagar essas coisas, e o resto é comigo, e aí eu vou conseguir casar tranquilamente. O que é que você acha? E aí eu olhei para ele e disse assim: por que você não pega a aliança e coloca no dedo do sogro também? Porque dessa forma ele vai ser, obviamente, o homem da casa. Gente, alguém acha que existe possibilidade de um casamento assim dar certo? Não tem como. Porque o provedor não vai ser você. Amém? Se nós tivermos, heranças, ou um pai milionário ou cheio de dinheiro que dê uns presentes bem-vindos na hora H, mas você tem que ser o provedor da casa, você tem que pagar as contas, você tem que ser capaz de ter autonomia financeira para dizer: eu sou o homem da casa, eu não dependo de outros homens para minha esposa comer. Um homem precisa ser o provedor.
Em segundo lugar, o homem precisa ser o protetor da família. Veja, me permita ser um pouco duro com os homens. Eu tenho visto muitos homens que não pensam em proteção, eles não têm um plano de defesa residencial, eles não se preparam, não cuidam da saúde, eles não acordaram para o fato de que eles não vivem em Nárnia. Você vive num mundo que tem muita bagaceira, tem criminosos, tem pessoas mal intencionadas, tem meliantes, tem homens maus, existem crimes acontecendo por aí e você precisa estar antenado para isso. Por exemplo, deixe-me fazer uma pergunta constrangedora e, pelo amor de Deus, não respondam. Deu 2 da manhã e vocês estão dormindo no quarto de vocês e acontece um barulho na cozinha. Quem vai na frente? O marido ou a esposa? Pastor Mark já cantou aqui, ó, Deus vai na frente, abrindo. Vai lá, Deus, eu estou aqui orando. Eu não quero impor regras desnecessárias, mas eu penso que é salutar quando o homem se preocupa em fechar a porta, em verificar antes de dormir se a casa está segura, se algum eletrodoméstico acabou não ficando ligado e deveria ser tirado da tomada. É salutar. Eu não estou dizendo que a esposa não pode tomar essas iniciativas de vez em quando. O que eu estou aconselhando vocês é que é salutar que o homem tome essas iniciativas e tenha consciência de defesa familiar. Eu tenho visto homens que estacionam nos lugares mais perigosos com um bebê no carro, na cadeirinha, e ficam mexendo no WhatsApp no meio da rua, numa cidade cheia de crimes. Meu Deus do céu! Quer dizer, ao invés de proteger, você é o primeiro a colocar sua família numa situação de risco desnecessário. Não seja tolo, porque se você não se preocupa com a proteção da sua família, perdoe-me a ignorância, mas eu te considero um palhaço. Você deveria tomar uma tendência e virar um homem bíblico verdadeiramente. Uma vez eu tive um casal de alunos engraçados, rapaz. Ele era franzino, com uma barriguinha assim mais saliente, e ela era campeã de MMA e jiu-jitsu. Troncuda, musculosa, com queixo quadrado. E aí na aula sobre os deveres conjugais, ele pediu a palavra e disse: professor, tá, eu entendi tudo, mas vamos supor que eu esteja na rua e o meliante venha fazer mal para nós dois. Nesse caso, no nosso caso aqui, quem vai na frente, ela ou eu? E eu admito que esse aluno, pela primeira vez, me deixou pensando por alguns segundos. Eu disse: caramba, qual o conselho que eu vou dar? O cara é magro, baixinho e barrigudo, e a esposa é campeã de MMA. Aí eu orei assim, aquela oração rápida em 5 segundos, e eu falei: meu amigo, você é o protetor, vai na frente, depois talvez ela tenha que te salvar, não é verdade, mas vai na frente você, e depois ela se resolve com o meliante, porque é saudável que você, simbolicamente, seja o protetor da sua família, amém? Quantos concordam? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. O homem também é o cabeça da família. Os antigos puritanos no século XVII tinham um termo, um conceito bastante interessante do marido federal. O design de Deus foi o homem como cabeça da mulher, e isso não pode ser mudado. A liderança do homem é inescapável. Quando o homem é omisso, boca aberta e fraco, ele está liderando pela omissão, e essa liderança deixa marcas. Marido, você sempre vai ser uma pregação sobre Cristo. Quando você é um mau marido, você é uma pregação herética sobre quem Cristo é. Você é uma pregação deturpada para a sua esposa. O reverendo John Bunyan escreveu certa vez: maridos, sejam tão bíblicos ao ponto de suas esposas ajoelharem e dizerem: obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deu apenas um marido, mas um marido que é uma pregação diária de como Cristo trata a sua esposa. Quantas esposas gostariam de ter um marido assim, ou tem um marido assim? Você tem um marido assim? Glória a Deus, glória a Deus. Um marido que você percebe: meu Deus do céu, Deus foi bom comigo. Eu vejo esse homem cuidando de mim, e eu vejo Cristo no cuidado dele. Como sofre uma casa onde o homem não preside, não governa a semelhança de Cristo Jesus.
Me lembro de uma vez que eu conheci um pastor, ele era, não sei hoje em dia, mas na época ele era muito amigo do Luciano Subirá. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar dessa figura, o nome dele é Getúlio de Jesus, vitiligo nas mãos, e ele tinha um ministério de libertação interessante, Subirá já falou dele várias vezes. E ele, onde chega, tem uma quantidade impressionante de libertação de pessoas possessas de espíritos imundos. Certa vez lá na Bahia, eu fui pregar com ele numa igreja, ele ministrou, e aí na hora de orar pelas pessoas, tinha um menino de 9 anos de idade, eu nunca vou esquecer dessa cena, e eu era muitos anos mais jovem do que hoje, e ele disse: Rafael, ora por esse menino aí. E eu comecei a orar por aquele rapaz com 9 anos de idade, aquele garoto, e um espírito imundo se manifestou com muita força, pegou no meu braço, e eu disse: eu vou morrer aqui agora. Porque a força do menino de 9 anos era completamente sobrenatural. E para resumir a história, nós expulsamos aquele espírito, e depois eu fui questionar onde estavam os pais daquele menino. Onde é que está o pai? E a mãe disse: ele foi abandonado pelo pai assim que nasceu. Nós não conseguimos medir o impacto da ausência ou do abandono paterno na criação de um ser humano. Você, pai, não tem o direito de ser ausente. Escute aqui, eu sei que você precisa trabalhar, e eu sei que é um grande desafio ser o provedor e o presidente ao mesmo tempo, mas nada pode ser responsabilidade para você não estar presente na criação do seu filho, principalmente se ele for um filho homem, porque ele precisa de um outro homem para modelar a masculinidade. Pelo Espírito de Deus, eu quero confrontar vocês em amor e dizer que vocês precisam se arrepender se forem pais que se ausentaram ou abandonaram a criação dos seus filhos.